Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao podcast Circulação, dessa vez com patrocínio dos nossos amigos da Medicicó. Hoje trouxemos um podcast muito interessante. O tema de hoje é Da Barriga ao Prato. Esse podcast visa conhecer um pouco mais sobre a maternidade. E com isso nós trouxemos duas pessoas muito especiais aqui para a gente para fazer o nosso podcast. Acho que os nossos convidados de hoje são especiais, né? Acho que ele não terminou a frase, porque veio a doutora Nayara Sindor, que por coincidência é irmã do Ticiano. E além disso, é a pediatra dos meus filhos. E da minha filha. O meu também. A doutora Nayara tem uma experiência de mais de 20 anos como pediatra e ela trabalha no Hospital Geral do Gonzaguinha, do José Walter, e no Hospital Infantil da Unimed. Com ela veio a doutora Délia Braz, que é endócrino-pediatra e trabalha no HGF e no Hospital Sabin. Eu acho que, primeiro, bem-vindos, meninas, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Espero que vocês ajudem a gente. E, assim, o tema ficou meio amplo, né? Da barriga ao prato. Eu acho que a gente podia definir um pouco mais, assim, né? O que é que seria da barriga ao prato? Como é que a gente quer definir esse podcast? Eu acho que podiam só explicar o que é que a gente vai falar. É importante, né, na pediatria, que se tenha um entendimento, né? Os pais, eles têm um entendimento do papel do pediatra, né? E muita gente acredita que a puericultura, ela começa quando o bebê nasce, né? Só que não, a puericultura, ela começa ainda com o bebê na barriga, né? Atualmente, tem se investido muito em orientar sobre a consulta gestacional, especialmente no último trimestre da gestação, né, que a mãe, ela vai no consultório com a pediatra para primeiro criar aquele vínculo que vai ser a pessoa que durante muito tempo vai estar lá sendo também uma rede de apoio para ela, né, para tirar dúvidas habituais sobre os primeiros dias do bebê, né, sobre vacinação, os testes que a gente faz, né, depois que o bebê nasce. E depois que o bebê nasce, né, fazer o acompanhamento. Então, essa consulta, ela acaba sendo importante nesse sentido. E o que acontece na vivência, né, de que eu começo a receber, atualmente eu estou recebendo com mais frequência gestantes para consulta gestacional, e a maioria vai para a consulta num susto, porque não sabia que tinha que fazer a consulta, achava que a consulta era só a partir de quando o bebê nasce, né. Então, assim, é importante que isso seja divulgado, que os pais realmente tenham esse conhecimento para poder, fazer um acompanhamento adequado no bebê, né, ao longo dos primeiros dias até geralmente a gente vai até 18 anos, mas a gente nunca fica com a criança até os 18, né, mas principalmente nos primeiros 2 anos, que é o período em que a criança precisa de mais cuidado e orientação, né. Eu acho legal que esse começo, como você falou, né, que muitas vezes a pessoa só vai realmente procurar o pediatra quando o bebê nasce e que às vezes você vai conhecer o pediatra nesse dia, às vezes não tem nenhum vínculo porque não veio da mãe, às vezes você tem uma família de outro canto, e a ideia de passar numa consulta antes do bebê nascer, esse vínculo que vai gerando, né, que vai começar a criar, até para você saber se você gostou, se você se adequou com essa pessoa, se ela tem os mesmos valores que Sim. você, os mesmos princípios, para poder se adequar para quando realmente o bebê já estiver lá no parto, com a neonatologista, ou mesmo no segmento seguinte, você já tem uma pessoa para lhe ajudar, né, para lhe guiar nesse caminho inicial, né? Délia, o que é a puericultura? Então, a puericultura nada mais é do que o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento dessa criança por todas as fases da vida dela. Como a Nayara falou, grande maioria das pessoas mantém esse segmento de forma adequada até os 2 primeiros anos de vida. E aí depois se perde desse pediatra, sendo que depois é muito importante também manter, porque é após também os 2 anos que a gente vai ver se a criança está crescendo adequadamente, está ganhando peso adequadamente, se o desenvolvimento dela motor, fino, grosso, tá tudo dentro do adequado, né? E aí as pessoas geralmente só vão buscar o pediatra quando está doente, num pronto atendimento, onde isso não é o melhor local para ser feito. E que não gera um vínculo, né? Não. Então você perde aquela confiança que você tinha naquele médico que acompanha a sua criança desde a barriga, né? E quando você realmente precisa de uma ajuda, você vai numa emergência para apagar um fogo e simplesmente você
perde um outro acompanhamento porque aquele pediatra também vai ser aquele momento, aquele ponto e nunca mais. E acaba fazendo a emergência, que é um local pontual, um local de puericultura, né? Ah, isso é Porque bem comum, aproveita né? que vai pra consulta, né? Porque o filho tá com febre, aí quer perguntar Do coisas, peso, se tá coisas tudo que são bem. realmente inerentes à consulta na puericultura, né? Consulta ambulatorial com pediatra. E aproveitando, Nayara, e a periodicidade da puericultura? Eu estou bem afinado nisso porque o primeiro ano foi agora, mas explica É, pra gente. bem, assim, geralmente a SBP ela fala de a gente fazer as consultas mensais, né? Até os primeiros 6 meses de vida e até o primeiro ano, dos 6 ao primeiro ano, ela pede para começar a ser bimestral. Geralmente em consultório, especialmente por ser o período em que ocorre a introdução alimentar, que aí vai surgir outra demanda, outras inseguranças. Eu tendo a deixar mensais, né, até o final do ano, até o final do primeiro ano, e aí do primeiro ano até o segundo ano a gente começa a fazer trimestral, né, porque aí a criança já não tá mais com todas aquelas, não tem tanta necessidade de todo mês estar lá acompanhando o peso, o crescimento, já vai dar uma desacelerada, né, nessa parte. E dos 3 anos até os 5 a gente começa a fazer semestral e dos 5 anos até os 18 anual. Porém, dependendo da demanda de cada criança, a gente pode diminuir esse intervalo, né? E da demanda dos pais também, né? É. Eu vou resumir. É que nem mêsversário, tem que ir todo mês, pelo menos no primeiro ano, tá? Isso, Pronto, é um bom resumo. isso, exatamente. E quando você pega uma criança nessa, por exemplo, você falou que o ideal, né, era passar a consulta antes do parto, né? Quando vocês indicam bem no comecinho, mais no final, Último mais perto do... trimestre. Ótimo. Último trimestre da gestação. Seria o ideal mais pertinho já para conhecer e, no caso, já deixar Gerar alinhado, o né, vínculo, neurologista. né? Já E, deixar e não uma, só trazer a vínculo, né? segurança, Você né? consegue também antecipar alguns problemas que você talvez só veria depois, né? Você consegue ver se o eco, né? Se o exame do coraçãozinho do bebê na barriga da mãe já foi feito, se deu alguma alteração, porque isso, inclusive, antecipa problemas Sim. até mesmo na hora do parto. Alguma patologia materna, né? Se a mãe teve diabetes, se tem restrição de crescimento. Aí tudo isso já prepara. Inclusive, quando o pediatra faz a consulta gestacional e vai participar da sala de parto. Então, ele já sabe o que esperar, Aí eu vou para a né? pergunta logo para começar a bagunça. O pai tem que ir para consulta? É importante participar sempre, Entendi. né? Viu, Tiziano? Eu fui. Eu sei. E nessas consultas, então, assim, quais seriam os principais pontos que você aborda? O que é que vocês perguntam, geralmente, mas assim, bem geral, não precisa ser bem específico de cada fase, eu sei que cada fase do crescimento vai ser um pouco diferente. Sim. Tá? É, a gente geralmente aborda peso, altura, né? Nas medidas. Você pergunta como é que estão assim, os marcos do desenvolvimento, o que é que o bebê já está fazendo de novidade. Quando é aleitamento exclusivo, a gente pergunta se a mãe tem alguma dúvida, questão alimentar dela, que elas sempre trazem, né? Apega. Se pode, se não pode, o que é que pode comer, o que é que não pode, o que é cultural e o que a gente hoje já conseguiu, né, desmistificar. Aí nos primeiros dias é importante essa questão da pega, né? Se o bebê tá pegando o peito direitinho ou não. É importante a primeira consulta, depois que o bebê nasce, entre os 7 e 10 dias de vida, para você tirar basicamente a dúvida em relação a essa questão da pega, da amamentação, né? É quando os pais realmente eles materializam, né, o bebê, então, assim, surgem muitas inseguranças, muitas dúvidas. Então, é importante, nesse primeiro momento, né, basicamente essa questão da pega, a gente avalia o peso, está tudo direitinho, se precisa fazer algum ajuste. E nos meses seguintes, é basicamente acompanhar a curvinha do peso, da altura, até os 2 anos tem o perímetro cefálico, para ver se está crescendo adequado, né? E o desenvolvimento cognitivo, motor, como é que a criança vai se comportando. E se porventura tiver algum atraso, a gente tentar orientar
para a criança recuperar, né? Lembrar o povo das vacinas também, né? No primeiro ano, Vacinação, né? Cobrar mesmo, assim, né? Tipo, sim. lembrar que tem que levar para vacinar. Principalmente a caderneta, que muitas vezes esquece. Fazer a curva de crescimento é importante, né? Para a Sim, gente ver se sim. realmente o crescimento está adequado, se está dentro da curva, se está na linha, né? Na curvazinha mesmo, que a gente chama de Esperado dos curva. pais, né? Esperada, né? Mas assim, até os 2 anos é basicamente nutricional, então não entra genética, né? A Adélia pode falar melhor, mas até os 2 anos é estado nutricional do bebê. Se o bebê tá ganhando peso, tá engordando direitinho, ele tá crescendo, né? E se porventura ele começa a ter uma queda na curvinha do peso de uma forma mais tardia, um pouquinho mais tardio em relação ao peso, começa a cair também na altura, né? E aí a gente tem que identificar por que a criança não tá engordando. Né? Aí tem que fazer ajuste. Quando é uma criança que já come, se está comendo o adequado, o essencial, se precisa fazer uma interconsulta com alguma outra especialidade, se no momento precisa avaliação nutricional, né? Realmente com nutricionista, se precisa melhorar aquela ingestão de nutrientes, né? E quando você, depois dos 2, quando você começa a visualizar isso, alguma alteração nesse sentido, muitas vezes a gente acaba recorrendo ao endócrino, que é quem me acode toda a vida. Ah, Nayara, mas eu acho que os primeiros 6 meses da criança, eu brinco que é igual um esquema de pirâmide. Você ganha a pediatra, a nutricionista, a moça da terapia, o movimento, não sei o que, a Massagista, não massa. sei o quê. Aí a mulher que vai ajeitar o peito lá, que vai ajudar na pega. Rapaz, parece um ciclo assim, que você vai, um monte de gente que eu não sabia que tinha que ir, que você começa a. Todos têm sua função, todos ajudam, é todo em conjunto. Mas para mim é esquema de pirâmide. E aproveitando aqui que a gente está na brincadeira, qual foi a pergunta assim, mais curiosa que vocês já tiveram numa consulta de puericultura? Na primeira consulta, que a mãe chegou assim, doutora, eu tô preocupada com isso. Qual foi a coisa assim, mais curiosa que aconteceu com vocês? A mais curiosa mesmo era quando era que o dente do menino ia nascer. O bebê, Com 7 dias de vida. ele tinha, acho que menos, era por aí, era antes da primeira semana. Aí eu, né, não entendi, mas assim, disse que ia demorar um pouquinho, né, que ainda tinha muita coisa antes do dentinho. Mas às vezes ela tava com medo, acho, da pega, devia estar ruim, devia estar doendo, acho que a bichinha devia estar Pode preocupada. Eu ser. entendo. Eu tava com medo da dentada. É, da dentada. E qual é a dúvida mais comum, então, assim, a que chegam mais, assim, perguntando, a principal, assim, tipo o carro-chefe? Se o leite está sendo suficiente, né? Porque ainda existe muito aquele entorno cultural, né? De muita gente falar que o que engorda é mingau, que o leite é fraco. Aí me pergunta se precisa oferecer água, uma vez que tá dando só o leite, né? E muitas vezes a gente acaba pegando a mãe que tá fazendo aleitamento misto, né? E que também perguntam se por estar fazendo aleitamento misto, outras que decidem deixar o bebê só na fórmula, se precisa complementar com água. E atualmente não precisa mais. Antigamente a gente ainda orientava quando estava só na fórmula, mas hoje em dia não tem necessidade. Fica tudo mesmo através do leite, seja o leite materno exclusivo, ou aleitamento misto, ou uso de fórmula, com a água sendo introduzida só junto com os alimentos, né? E é basicamente isso, se o leite, como é que ela sabe que o leite está sendo adequado, porque no começo achava que o peito estava enchendo, agora não enche mais, que aí o bebê, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a fazer uma sucção mais efetiva, então ele mama em menos tempo, né? Porque ele quer fazer outras coisas, ele quer interagir, quer brincar. Então ele mama bem rapidinho e aí a mãe já acha que o peito tá secando, porque a criança não tá mais demorando no peito. E aí a gente orienta, né? A tranquilidade é que o bebê estando bem na curvinha dele, engordando e crescendo, ela não se preocupa com isso. Algumas mães, elas conseguem realmente ter uma produção grande a ponto de doar, mas geralmente o nosso organismo, ele se adapta ao que o nosso bebê precisa. Deli, agora que a gente está falando também de amamentação, e aquela história de que o leite materno, na verdade, é como se fosse a primeira vacina do neném. É porque, querendo ou não, o bebê,
nesses primeiros meses de vida, ele ainda não tem a produção dos anticorpos, né? Que vai ser o que realmente iria protegê-lo. E aí a mãe passa esses anticorpos dela para o bebê, então acaba protegendo ele enquanto a criança ainda não fez todas aquelas vacinas que serão necessárias. E o interessante é que como a mãe e a criança estão convivendo muito, então provavelmente os patógenos que poderiam estar acometendo a criança acometem a mãe, e a mãe ao mesmo tempo ela está produzindo Sim. a proteção para a criança, né? Então, assim, a importância do leite materno é realmente na questão não só de alimentar, de nutrir, mas também de proteger, né? Uma curiosidade, né? Assim, durante a gravidez, a gente tem toda a formação, né? Daquele embriãozinho, aquele bebê. E, por exemplo, durante a formação do esqueleto do bebê, o que acontece é a mãe fica com um estado de quase uma osteoporose, porque todo o cálcio dela é passado para aquele bebê, mas depois isso tudo é recuperado. Então a natureza é tão perfeita que assim ocorre uma doação durante a gestação, mas depois consegue se recuperar aquele nível, né? Então assim é muito tudo muito harmonioso. Sim. E falando sobre a amamentação, a questão do, voltando para o início, né, com o colostro. Isso é uma outra coisa que elas também trazem muito, porque o colostro ele não tem a quantidade quando é o leite que já é o leite maduro, né? Então elas sempre têm essa insegurança de achar que não tá dando leite suficiente, que tá sendo pouco. E falando sobre essa questão da natureza, o organismo da mãe, ele trabalha em sinergia com o organismo do bebê. Então, naquele início, o estômago do bebê ele é muito pequenininho, então aquela produção de colostro que ela tem, embora pareça ser pouco, é o suficiente para o bebê naquele momento. E conforme o estômago do bebê vai crescendo, a produção do leite da mãe vai aumentando para poder tudo trabalhar de forma harmônica, né? Então, assim, não precisa ficar com aquele medo de achar que tá com pouco leite, que precisa complementar, porque ainda, apesar de toda essa pirâmide, né, que tu disse que existe hoje no entorno, ainda existe muitos pais inseguros, né, porque às vezes você tem muitas soluções, né, pontuais, mas a questão da orientação falta, Eu né? acho que nesse mundo digital, né, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com essa orientação, né? Como existe essa insegurança natural da mãe, boa parte delas, e hoje em dia um meio onde elas procuram o acesso à informação, muitas vezes é na blogueira, no Instagram, e não dizendo que estão falando errado, não é criticando o que está sendo falado, mas eu acho que além desse meio, tem que ir na consulta realmente Sim, com a tirar as pediatra dúvidas, né? e aproveitar para tirar as dúvidas nesse momento, né? Essa é a importância de ir para a consulta, de estar com uma equipe formada e alguém que realmente vai te orientar e estar do seu lado, não pontualmente num post ou em alguma coisa, mas vai estar lá para te orientar no melhor caminho. Outra lembrança, né, é da amamentação não só com a parte de vacinação, de imunidade ou de nutrição do bebê, mas também de aumentar o vínculo, né, da própria Sim, mãe com o bebê. Mas a gente sabe que algumas mães não conseguem amamentar, ou por motivos pessoais, ou por algum problema, ou por mesmo vontade, por por desejo. vontade. Muitas têm o desejo de não E a amamentar. gente tem que lembrar também, né, que essas fórmulas hoje amadureceram, também melhoraram durante os Sim. anos, né, e que hoje, assim, embora o ideal seja ainda a amamentação, mas as fórmulas conseguem de alguma forma suprir, ou estou falando errado? Nunca vai ser 100% igual ao leite materno, né? Mas dentre as fórmulas que existem no mercado, tentar priorizar as que são as adequadas, né? Evitar o leite de vaca in natura, porque sempre tem essa cultura, né? De quando é que vai fazer o leite Urgido. X, De cabra né? logo também. E tem o leite da vaca puro mesmo, né? Mas assim, existe também muita questão cultural. E explicar que existe, em cada momento da vida do bebê, ele vai receber o alimento necessário e quando chegar na hora, eles vão partir aí para o que a família tem de herança cultural. E o engraçado é que o leite também ele vai respeitar essa parte da evolução da criança, né? Então, assim, o leite da criança que ela está tomando no primeiro mês é provavelmente muito diferente do leite que ela vai estar tomando no Sim, final do primeiro ano, né? Então, assim, a característica muda, a composição muda, né? Então, isso também é muito interessante da importância do leite, né? Não que a fórmula ela seja ruim, né? Mas o leite, ele é ideal, ele é feito para a criança, né? sim.
Em relação a essa parte que você falou de cada fase ter, é muito importante também a gente lembrar que essa parte da consulta pré-gestacional também serve de orientação para a mãe. Porque, por exemplo, o nosso paladar já é moldado dentro da barriga da mãe. Então, quando a mãe prova, saíram alguns artigos que mostraram que quando a mãe prova determinado alimento e não prova outro na gravidez, aquela criança está mais suscetível a gostar daqueles que foram provados. Então, ter uma alimentação rica, né, colorida, como a gente fala, é muito importante porque você já está auxiliando aquele processo de evitar uma seletividade alimentar no Você já futuro. está ensinando a criança a A comer comer. bem. Isso. Olha, isso é interessante. Isso eu nunca tinha ouvido por esse lado da conversa. Isso é verdade. A Bibi não gosta de mamão e a Isabela odeia mamão. Acho que talvez, mas não vou entrar nesse mérito. E devagarzinho a gente consegue, É. porque a gente precisa primeiro educar a geração que Anterior, está gerando, exatamente. para depois ser o benefício para que está vindo, né? Não, é um artigo interessante. Eu acho que eu nunca parei para pensar sobre esse ângulo, né? Assim, pensar sobre essa visão. É porque a minha visão é que, tá bom, você falou que sua esposa não gosta de mamão, mas talvez ela não compre mamão para casa ou diminua a oferta porque ela já não gosta também. Sim, Isso pode um acontecer exemplo também. Então, eu acho que, assim, A é gente complexo. compra Tendo um mamão. artigo, você pensando que foi feito numa metodologia científica correta, por uma empresa, desculpa, por uma faculdade séria, você começa a entender melhor ou ver com outro ângulo o que eu estava vendo de forma, uma seletividade do adulto e não da criança Sim. especificamente. Nayara, como você disse, é muito comum a mãe falar, achar que não dá conta, né, da alimentação, dá conta que, do ponto de vista de o leite é pouco ou o leite não é suficiente. O que tu fala para uma mãe quando chega no consultório, assim, no teu consultório, ela começa a reclamar disso ou se queixar desse ponto, como é que você olha para ela, o que é que você fala geralmente para ela? Resume pra gente. Quando ela vem achando que não está conseguindo dar conta da amamentação, Que o leite é fraco, que não tem não, força. que não existe isso não, que o leite, ela produz o leite que o filho dela precisa, né? Foi como até o Tiziano falou, o leite do começo, dos primeiros meses é diferente do final, do primeiro ano, e ele é bem específico, então, o que eu produzo para um filho, eu não vou produzir igual para outro filho, né? Porque é o que o organismo do bebê precisa de acordo com a demanda. Então, assim, não existe isso. Sempre o leite vai ser essencial. E quando acontece, né, o bebê tá em aleitamento exclusivo e não consegue ganhar peso de forma adequada, a gente tenta ajustar alguma coisa na alimentação da mãe para ver se ela consegue deixar aquele leite mais calórico, né? Lembrar que essa produção de leite tem vários fatores que vão interferir, né? Então, o sono, que muitas vezes nessa época do puerpério é inadequado, até porque o bebê demanda muito, então aquela mulher não consegue dormir adequadamente, a alimentação, a hidratação que tem que estar adequada, e às vezes até fatores emocionais vão influir. Então, é, os pitacos, né? De uma avó que às vezes fala, na minha época não era assim. Realmente as coisas mudam e a gente espera que mude tudo para melhor. Hoje, às vezes, o que a gente está falando aqui vai ser mudado daqui a 10 anos, né? E é assim, a vida é assim. Então, eu acho que o pediatra é um apoio, né? Eu gosto da seguinte frase: tem um pediatra para chamar de seu. Por quê? Porque ele é a sua fonte de informação, né? Ele também vai ser a sua fonte de apoio. Então, é muito importante você se dar bem e você gostar do seu pediatra E confiar. para não acontecer aquilo de você ficar pingando no pronto-socorro, né? Sem nenhum E os vínculo com ruídos ninguém. que acontecem hoje em dia, né? Hoje em dia é muito ruído, muita informação vindo de grupo X, grupo Y, né? E sites. Uma informação que serve para um não serve para Isso. outro e fica replicando isso para todo mundo, né? Exato. As redes sociais, elas vieram para ajudar, né? Assim, porque chega informação a muitas pessoas que antes não tinham condições de ter essa informação, né? Então, pode ser uma forma da gente conseguir replicar informações valiosas, mas a gente sabe que muitas vezes não é usada para esse ponto, né? Então, realmente o importante é saber filtrar, né? Entender que nem tudo que está ali é verdade. Sim. E muitas vezes, pelo momento, né? De você estar inseguro, cansado, né? Assim, com medo, você acaba absorvendo informações de locais que acabam prejudicando. E o pediatra,
é aquele suporte para fazer você se centrar. Porque vem muito ruído aqui, ruído ali, ruído de pessoas que... É o que eu sempre falo para as mães. Quem dá pitaco, quem dá a sugestão, não sugere com o intuito de prejudicar, mas acaba sendo prejudicial de certa forma. E uma coisa que eu também sempre falo para as mães, que a mãe que ela tá sendo pro bebê dela é a melhor que ele podia ter. Então, assim, o conselho que inclusive eu dando, quando eu saio do papel de pediatra pro papel de mãe, né, se eu for dar uma sugestão do que aconteceu com um filho meu, pode ter servido para mim, mas pode não servir para ela. Então, até para ela entender que, assim, muitas pessoas vão dar orientações e ela pode receber, vai ser uma forma dela receber, de ser acolhida, mas ela entender que nem tudo vai funcionar e que tá tudo bem. Ela vai, inclusive, saber a forma dela lidar com aquilo, para ela também servir de apoio para uma outra mãe em outro momento, né? Passar a vivência dela para saber se aquilo ali também vai ser aproveitado de certa forma ou não, né? Não precisar engessar. Ou até para ela mesma, né? No segundo Isso. filho, ela já entender Isso, um pouco e... mais. Geralmente a segunda gestação é um isso pouco é mais mais leve, né? tranquilo, Porque ela começa a entender que não vai ser tudo perfeito como ela achava que ia ser, né? Isso. E vai ter os problemas. Bom, agora que passou a amamentação exclusiva, tá tudo tranquilo, a gente vai começar a introdução alimentar. A criança vai comer super bem, super tranquilo, vai comer de tudo. Todos os vegetais, todas as frutas, todas as verduras, sozinha. O que é que vocês acham daquele BLW? Tá muito na moda, né? Sim. O que é que vocês acham? O que é que vocês falam? Assim, eu sempre... Primeiro, o que é o BLW, né? É, Falou aí, ajude. o BLW, ele é uma técnica, né, que hoje se utiliza com os bebês, em que você respeita a autonomia da criança. Então, assim, a criança que decide o quanto que vai comer, né, o que é que ela vai comer. Então, assim, você fornece meios seguros, né, alimentos que têm um corte adequado, consistência adequada, para a criança, naquele momento, pegar, tocar, conhecer a textura, a curiosidade e levar à boca, né? Mas para isso existem alguns sinais que a gente identifica no bebê para dizer que ele está pronto ou não para aquilo, né? Fora que também tem o medo dos pais, né? Então eu sempre digo, a criança ela estando preparada, se o pai não quiser inserir isso, é mais por insegurança dele, não por falta de capacitação da criança. Né? Mas às vezes acontece, a gente pode assessorar, fazer assessorado, a criança pega, a mãe ajuda, mas o mais importante é isso, né? Porque você trabalhando com essa autonomia da criança, você faz com que ela, além dela ter uma relação melhor com a comida, né? Que a gente cresceu ouvindo que não era para brincar com comida, né? Não brinque com a comida. Só que hoje a gente orienta que brinque com comida. É aquele momento que a criança tem que brincar, tem que interagir para poder criar um vínculo bom, né? E evitar até algum tipo de distúrbio alimentar lá na frente. Então, de você falar para a mãe que espere o tempo da criança, que muitas vezes a quantidade que a criança comeu pode não ter sido uma quantidade que a mãe acha o ideal, mas para a criança aquilo ali foi o suficiente, sem forçar, sem traumatizar, para a criança não criar uma aversão, né, alimentar. E fornecer, e você observar se a criança já está pronta para poder fazer o BLW, que é ela ter, você sentar pelo menos, né, assim, sentar com apoio direitinho, pescocinho sustentado, e ter o interesse pelo alimento, basicamente isso. Né? Então, uma coisa que eu sempre peço para os pais fazerem, quando eles estão entrando no sexto mês, né? Do quinto para o sexto mês, eu peço para eles fazerem a atividade, já vendo que a criança já consegue sentar direitinho, de na hora do almoço, na hora do jantar, na hora da refeição, a família senta para comer e a criança senta com um brinquedo para interagir com a família, até para aquilo ali também ser um momento de troca, né? Ela entender que aquilo ali é uma reunião familiar, né? Que as pessoas estão fortalecendo os vínculos também através da refeição, né? Eu acho que também tem que lembrar que às vezes os pais ficam muito agoniados porque a criança não consegue comer adequadamente. Mas nesse primeiro ano de vida inteiro e dos 6 meses a 1 ano, o principal alimento ainda vai continuar sendo o leite materno, né? A alimentação, você está fazendo uma introdução, que pode ser de forma bem lenta,
vai no ritmo da criança, como também pode ser aquela criança que você vai colocar o prato na frente dela e ela vai comer, né? Mas é importante também não criar essa expectativa para os pais não se frustrarem. Interessante. E também a respeito da janela imunológica. Quando é que a gente começa a pensar nela? Como é que a gente começa a introduzir o alimento? Existe alguma regra para a gente tentar seguir? O que seria a janela imunológica? Tem que explicar antes, por favor. A janela imunológica, ela é uma fase, né, que vai geralmente dos 6 meses até o final do primeiro ano, em que a gente tenta expor ao máximo dos alimentos para a criança entrar em contato e ela desenvolver uma certa resistência, né, àqueles alimentos, especialmente os alimentos alergênicos, né? Então, assim, antigamente, né, se dizia assim, vamos começar a frutinha tal, mas não pode a frutinha tal. Frutinha tal é só depois Pode de tal botar nome aos idade. boi. Morango, Banana, o morango, o abacate, né? O camarão. abacaxi. Camarão, Inclusive, eu fui uma amendoim, dessas, né? farinhas. Pronto. Eu fui uma dessas. Eu faço considerar 14 anos, então hoje em dia muita coisa mudou em relação a quando eu comecei. Então, uma das coisas que se orientava na introdução alimentar é isso. Olha, vamos começar com essas frutas, evita a banana, porque é alergênica, aí evita o abacate, o morango depois de um ano, o kiwi também. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje a gente pede para a família entrar em contato, né? Os pais que colocam a criança para entrar em contato mais precoce, com todo tipo de alimento, até o final do primeiro ano, para poder aproveitar essa janela de oportunidade, né? Essa janela imunológica e a criança evitar com que ela tenha potenciais alergias, né? Junto com o aleitamento materno, em que o aleitamento materno, a mãe comendo de tudo, também já está expondo, de certa forma, a criança, né? E aí, assim, a gente orienta que caso a criança tenha algum tipo de reação alérgica, né, fazer medicação, né, para tirar da crise. Se for uma coisa mais grave, orienta emergência, né, porque algumas medicações só mesmo lá. E aí a gente vai fazendo uma correçãozinha, né? Mas assim, o ideal é que você não deixe de oferecer pensando na possibilidade da criança ter. Como tem mãe que diz, eu tô alérgica à banana, será que ele vai ter? Não necessariamente, né? Tem que provar, ele tem que experimentar. Assim como tem mãe que diz assim, vamos fazer o exame para ver se ele tem. Ele primeiro precisa se expor para ele poder ter anticorpo. Então, o ideal mesmo é que hoje você faça com que a criança entre em contato com todo tipo de alimento para aproveitar essa janela de oportunidade, né? Interessante é que o ideal é expor, né? Então é colocar a criança mesmo para usar derivados de leite, amendoim, ovo, crustáceos, né? Que as pessoas têm muito medo, mas não é forçar, né? Então se a criança realmente teve alguma reação alérgica ao leite, ao amendoim, se você perceber alguma coisa diferente, você tem que comunicar ao seu pediatra para aí sim fazer algum teste específico, se for necessário, porque às vezes nem precisa fazer o teste. E realmente nesses casos vai ter que tirar algum alimento ou outro, ou fazer o que faz, né, a introdução gradual do alimento para a criança não ter uma resistência, por exemplo, ao leite, como às vezes acontece com a intolerância ao leite. A gente só orienta assim que se você vai oferecer alimentos que sabidamente são alergênicos, né? Eu pelo menos peço para oferecer um por vez, né? Então assim, se você vai dar um camarão, que a gente sabe que é alergênico, e um ovo, que também tem um potencial alergênico, eu não dou as duas coisas no mesmo dia. Porque se ele for ter uma reação, eu não sei Você vai ficar o que sem foi. saber a que foi e vai tirar tudo, né? Então a criança, ao invés de ter alergia a uma coisa, vai ter alergia a várias. Até você saber o que foi. Até você conseguir fazer algum exame, algum teste, ou até alguma provocação acidental, né? Délia, mas essa é uma dúvida que o pessoal acaba perguntando muito, né? Porque assim, tudo bem, a gente falou que tem que expor aos alimentos, mas alguns alimentos são mais fáceis, né? Uma fruta você acaba cortando, deixando o tamanho adequado para a criança pegar, para dificultar o engasgo, para dificultar algum risco para a criança, mas às vezes o amendoim, a castanha, como é que você orienta para introduzir? Porque eu acho que muito mãe deve ter essa dúvida. Como eu vou introduzir alguns tipos de alimento que a criança não tem força ainda para mastigar? Você pode oferecer na forma de pastinha, né? A pasta de amendoim, pasta de castanha, pode ser utilizado para fazer algum bolinho, alguma coisa assim, ou até mesmo ele provar puro, né? Muito bom. Uma coisa também muito interessante que você falou
é que as pessoas esquecem essa parte do que a alimentação é um vínculo, né? Então, a gente sempre se sentava à mesa com os pais e familiares e trocava o que acontecia ao longo do dia, né? Então, era uma forma de você saber o que estava acontecendo com seu filho, Sim. né, com seu irmão. E hoje, uma coisa que a gente vê muito em consulta, quando se pergunta da alimentação, muitas vezes todos comem assistindo TV, né? Então, primeiro, toda aquela interação familiar que tinha se perde e começa a se comer não para matar a saciedade, mas como se fosse um hábito automatizado, né? Então, muitas vezes a base da obesidade está relacionada a isso. Então, é importante conversar e orientar que deve ser feitas refeições na mesa, sem telas. O celular também muitas vezes atrapalha, porque todos estão sentados juntos, mas ninguém está junto mesmo, Trocando. né? E ver o que tá comendo, né? Porque você tá Ver, sentir o entretido. cheiro, aquela relação afetiva que a gente tem, né? Nossa, o cheiro da casa da minha avó tinha cheiro de bolo, né? Então você tem memórias associadas a isso. E já acabam sendo apagadas por conta desse automatismo Sim. que a gente está tendo hoje em dia, né? Sim. Antigamente a gente tinha a televisão, mas a televisão era aquele momento, porque a televisão não andava, né? E hoje, com o telefone, com as telas, né? Que está sendo uma coisa muito polêmica nessa parte de criação, você pode simplesmente desligar a pessoa da manhã até a noite e ela fora de casa, né? Eu acho que vocês estão falando de seletividade, né, da criança acabar gostando mais de um alimento ou outro. E o que é que já aconteceu assim de mais surpreendente para vocês já viram de alimento em criança? Porque tem umas crianças que às vezes surpreendem, né? Os meus filhos, por exemplo, tem um que tem um paladar assim bem adulto. Gosta de, sei lá, de azeitona, palmito, é umas coisas bem diferentes assim. E aí? Não tenho, assim, nada que me recorde, não. Eu já vi, assim, na residência, mas, assim, aí tá mais voltado com o hábito familiar, fazer mingau de carimã, a água e o carimã, que acho que é uma farinha, né? É. Que pra mim isso aí chocou. Inclusive, Isso aí deve inchar, foi, viu? foi uma criança que eu peguei na enfermaria que fez uma obstrução intestinal por conta do mingau de carimã. Mas, assim, consultório. Assim, eu tenho em casa, né, os meus filhos, uma é totalmente seletiva, o paladar dela foi um paladar mesmo, como o pessoal antigamente dizia, infantil, né, porque ela é doida por doce, é uma formiga. E o meu filho mais novo, por ele ter tido a PLV e ele ter se limitado nesse mundo, né, do açúcar, porque o bichinho não podia comer nada, hoje eu vejo que ele tem um paladar bem mais saudável do que ela. Então ele tende a gostar mais de comida, ela é mais doce, né? E ele pequenininho, aí isso me chama a atenção, mas aí é como mãe, que a gente ia para as festas, os aniversários, e que ele não podia comer nada. Então, assim, na hora do jantar, a única coisa que ele podia comer era o tomate, era o alface, e que eu ia me certificar, né, se não estava contaminado, e chamava a atenção de quem estava perto. As outras mães que estavam perto olhava o menino no salgadinho e ele comendo o tomate dele, comendo o alface dele, a alface, e as mães me diz como é que tu faz isso. Aí eu digo, é só ele não poder comer nada. O bichinho não pode comer nada, é o que resta. Fazendo igual o André, o que seria a PLV? A PLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu também tenho um filho que teve alergia à proteína do leite de vaca e era uma alergia grave. Toda vez que ele pegava, ele acabava na emergência tomando adrenalina. Então ele também foi bem restrito, né? A gente restringia bem e o outro não teve. E é exatamente a mesma coisa. O mais velho hoje, se você vê o prato dele, é cheio de verdura, cheio de coisa. E ele come bastante saudável para uma criança. E o mais novo não. Ele tem um paladar extremamente mais doce, mais voltado para porcaria e não é tão saudável. Embora a gente force do mesmo jeito, a alimentação em casa é igual. O estímulo, Mas né? você acha que isso tem mudado realmente por isso? Pela não exposição da criança um pouco mais rígida, aí sim, de rigidez. Sim. Nesse caso, tem que cortar. Isso aí melhoraria, não precisa ser científico, isso é achismo mesmo. É, por isso Melhoraria no adulto? Na criança, na eu realidade? acho que sim, acho que até assim, quem cresceu comendo doce, quando você tenta fazer uma reeducação de diminuir quantidade, você se adapta, né? Então, assim, gente que passou a vida tomando café com açúcar,
você por um motivo vai tirando o açúcar, vai diminuindo, chega um momento que se tu toma um café muito doce, tu já acha estranho, né? E começa a se adaptar com o gosto do café mesmo, sem o açúcar. E hoje em dia, né, fazendo comparativo de mais antigamente com hoje, né? Antigamente quando você tinha uma criança com baixo peso e que você queria que a criança engordasse, você fazia isso há muito tempo, eu não sei qual era a década, mas assim, uma das coisas que se fornecia era leite condensado para a criança engordar, né? Era a forma que tinha para dar mais caloria para a criança. Na minha época era biotônica ainda. Mas é muito antigo, isso é bem década Uma passada. coisa interessante também que eu até comentei com o André já, é que de umas viagens de uma pessoa conhecida, ofereceram para ela uma folha de uma planta e o guia falou, essa planta, quando os colonizadores vieram para cá, ela era considerada uma planta doce pelos índios, pelos indígenas, né, pelos nativos. Quando ele provou a planta, mastigou e falou assim, não, essa planta não é doce, não é doce para você. Hoje, a nossa exposição ao açúcar é muito maior do que era antigamente, né? Então, assim, isso acaba mudando muito nosso paladar. Então, assim, a criança é como se fosse um indígena, né? Então, tudo que ela provar, Sim. mesmo que seja pouco doce, vai ter um extremo do sul, né? Então, isso também é interessante. Eu gosto da seguinte frase. Nesta casa se come de tudo. Não necessariamente você tem que rapar o prato, né? Que nem nossas mães falavam. Você não tem que comer tudo que tá lá. Mas você tem que provar. Porque muitas vezes nosso paladar também é influenciado pelas nossas emoções. Então, tem um dia que eu não tô bem, meu prato favorito não vai ter o mesmo sabor do que num dia que eu estiver muito feliz. Então, isso é importante eles lembrar, assim, se lembrar sempre a família, porque eu tenho que expor repetidas vezes aquele alimento à criança, certo? E de formas diferentes. Então, a cenoura cozida, a cenoura ralada, a cenoura crua em palitinhos, né? No bolinho, na panqueca. Por quê? Porque vai ter um dia que talvez ela fale, isso aqui é diferente, né? Foi. Então, essa exposição repetidamente é muito importante. E às vezes isso cansa de ser feito. Ou você vê aquele alimento sendo estragado, né? E você fala, não, ele não vai comer nunca cenoura. Então, é importante essa insistência. Sim. Eu acho que também as mães têm que tentar, como a gente está falando aqui sempre de uma alimentação saudável, tentar conhecer mesmo o que é uma alimentação saudável, né? Eu lembro da história da faculdade, que a gente estava atendendo a criança, ainda era da faculdade, fazendo lá o calendário dela, e a criança extremamente magra, abaixo do peso, não estava crescendo, mas a gente perguntava para a mãe, ela, não, mas ele toma 3 copos de suco, toma isso, toma aquilo, come aquilo, e a gente aluno, né, sem a manha, né, não entendia, né, chegou o professor, aí escutou de novo a história e falou, como é que você faz esse suco? Ah, doutor, eu pego o tangue, boto na água e dou para ele. Então, a gente tem que, às vezes, orientar, né? A gente acha que é tão simples, é tão fácil assim, mas às vezes é o que você está falando, né? Às vezes você tem que adequar a fala à pessoa e orientar corretamente, né? Porque às vezes ela não capta, né? Para ela estava dando suco de fruta e ela achava que era o suco de fruta que estava alimentando o filho dela daquela forma. Vamos aproveitar para falar um pouquinho mais, né, dessas fases aí. A gente falou da alimentação, mas a gente queria falar também do sono, né? Ele diz que o sono é muito bom para a criança, né? Principalmente nesses primeiros 6 meses, 1 ano, porque que história é essa? Que se a criança não dormir bem, ela não cresce bem. Explica para a gente aqui um pouquinho. Então, não só nos primeiros 6 meses, mas para o resto da nossa vida. O sono é muito importante. A gente fala que é importante para crescer, principalmente na infância, porque é no nosso sono profundo que é liberado o GH, que é o nosso hormônio de crescimento. Mas ele vai ter geralmente um pico. Então, por volta de 10 horas da noite, ele começa a se elevar. Se aquela criança está indo dormir 9h30, 9, 9h30, 10 horas, 10h30, aquele GH que já poderia ter se elevado, né, o hormônio de crescimento, e ter feito pico, muitas vezes não ocorre. Então, ela está perdendo ali um gap de um tempo que ela poderia ter liberação desse hormônio. E o sono não está só relacionado ao crescimento, né? Ele está relacionado a criança precisa descansar para aprender, para poder raciocinar. Uma criança também que não dorme, por exemplo, à tarde, não faz aquele cochilo, que muitas vezes a gente considera, não, ele realmente é uma criança hiperativa, ele não precisa dormir. Mas é necessário aquele soninho para restaurar as energias dela e ela se recompor para continuar, porque senão é aquela criancinha que no final do dia tá
comendo, dormindo em cima da mesa, porque ela tá com a rotina completamente desequilibrada. Eu acho que é relevante também do sono, né? Não é só a quantidade, né? Mas a rotina, né? Sim. Se você pegar uma criança e dar uma rotina de sono, a rotina de horário, Sim. procedimentos, né? Passo a passo, né? Como se fosse, ajuda muito a criança a manter tanto o horário, a regularidade, mas a felicidade, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos que se fugia muito da rotina, meu amigo, o menino dava uma endoidada mesmo, entendeu? Assim, isso aí eu acho que ajuda muito no próprio Sim. desenvolvimento da criança e para a família, né? Porque acaba virando uma rotina, a própria mãe já sabe o horário que dá para descansar um pouquinho a mais, que o pai vai ajudar, né? Eu acho que isso tudo ajuda, né? Criança gosta de previsibilidade. Então, isso acalma a mente da criança. Saber que depois que ela acorda, ela escova os dentes, depois ela vai tomar o café da manhã, depois ela vai descer para brincar. Então, se você tem previsibilidade, você fica tranquilo. Agora, a partir do momento que eu não tenho rotina, né? É tudo um caos. Isso geralmente pode acontecer, por exemplo, nas férias, né? Vai viajar, perde aquela. Então, os pais falam: Nossa, eu chego exausto da viagem, quero para descansar. Mas é porque saiu completamente do que teoricamente deveria ser bem organizadinho. E é importante que os pais saibam que, assim, o bebezinho, quando ele nasce, ele não nasce sabendo que é a rotina, né? Então, muitas vezes no consultório, uma das queixas que elas dizem, ai, doutora, tá trocando o dia pela noite. E assim, o bebê, ele não tem essa noção, né? Geralmente, eu sempre pergunto pra elas, como era que era ele na tua barriga? Ele, à noite, ele era mais agitado, ele era mais calmo, como era? Porque, geralmente, ele tende a seguir o padrão, né? Porque ia de acordo com o ritmo da mãe quando tá dentro da barriga. E aí, com o passar dos meses, ele vai se adequando à rotina da casa, né? Sempre falo para os pais, se você tem uma casa barulhenta, é uma casa muito movimentada, não mexa na rotina da sua casa por causa do bebê. Ele vai se adequar à rotina. Porque muitas vezes tu tem uma casa super agitada, tem cachorro, gente entrando e saindo o tempo todo, aí tu tira tudo isso para a criança se acostumar com aquela rotina. E aí, quando ele tá se acostumando com aquela rotina, tu volta pra tua rotina normal. Então, a criança se desorganiza, né? Então, é interessante isso, ela entender que ela tá numa casa que é mais, né, barulhenta, para ela poder se acostumar com aqueles ruídos na hora dela dormir. E você também começar a fazer a associação, né, do que é o sono do dia, a soneca do dia, o sono da noite. Então, assim, muitas vezes, isso eu já, assim, né, foi até de conversa de mãezinha que a gente vai pegando uma dica ou outra ali, é a questão de você, às vezes, escolher uma roupinha mais aconchegante, uma malha mais confortável para a criança entender que ali é a hora do sono. Aí, naquele momento, no soninho da noite, tu já faz uma rotina diferente, deixa o quarto mais escuro, uma historinha, uma musiquinha, uma massagem. E na soneca do dia, não precisa fechar o quarto, deixa assim, uma penumbra, ou pode deixar até com a luz mesmo ambiente, que é para ele entender que aquilo ali não é igual ao sono da noite. É uma soneca que ele vai tirar e que a noite aqui vai ser o sono mais prolongado, né? E a questão que também pode acontecer, a criança vai a criança vai crescendo, vão surgindo alguns medos, né? Que aí fica com medo de dormir, medo do escuro. Na época da gente era o bicho-papão, que hoje em dia eu nem sei quais são os medos, porque eu, assim como mãe, não tive muito essas referências, né? Meus Na filhos, minha assim, época era perna cabeluda. não tinham, assim, nunca tive muito esse medo, não, mas eles, às vezes, assim, tinham medo do que o escuro traz. Às vezes você vê uma sombra e ali a sombra já parece, sei lá, um monstro. Você tentar, dentro daquele ambiente, tornar de uma forma lúdica um lugar acolhedor, para ela entender Seguro, que o né? escuro também é bom, né? Até porque ela nasce do escuro, né? Ela passa Isso. 9 meses no escuro, então assim, o escuro ele passa a representar talvez alguma insegurança a partir do momento que ela traz a insegurança da escuridão para ela, né? E assim, aproveitando que a gente está com um especialista aqui também, Délia, me tira uma dúvida, quando é que a gente começa a pensar nessa questão do déficit de crescimento, que tá uma coisa que está muito na moda, né? Não é na moda, é uma coisa que está sendo mais Mais falado. diagnosticada, né? Está sendo mais falada. Então, assim, quando é que a gente passa a ficar mais atento? Ah, Tiziana, a partir de tal idade a gente já começa a ter uma ideia, passa a ser uma rotina, existe rotina de consulta com o endocrinopediatra? Então, assim, como eu disse,
o mais importante de tudo é você ter um pediatra para chamar de seu. Por quê? Como a Nayara falou, o crescimento, ele vai depender de várias etapas, vai ser diferente em várias etapas da nossa vida. Então, os primeiros 2 anos, os fatores externos são muito mais influentes. Então, a alimentação, como ela citou, a rotina, se a criança fica muito doente ou não. E nesses primeiros 2 anos, geralmente ocorre o que a gente chama de canalização. Então, a criança vai entrando dentro do canal familiar dela, né? Então, se são pais pequenos, a gente não espera que pais de 1,60 tenham um filho de 1,80, né? Não é o que a genética deles está propiciando. Mas a mãe pode sonhar, né? Então, geralmente, até os 2 anos, essa criança vai seguindo em direção à curva dela. Depois dos 2 anos, a gente espera que ela se mantenha com padrão de crescimento normal para a idade, certo? Então, se a gente vê qualquer queda ou mudança daquela curva que ela se seguia, tem que se preocupar. E por que eu falei que o pediatra é importante? Porque é o pediatra na consulta de rotina que vai pesar, medir e vai colocar no gráfico de crescimento. Então, ele vai ser a primeira pessoa que vai ficar alerta em relação a isso. Hoje o que acontece muitas vezes, os pais vão, né, vão até os 2 anos, param de ir no pediatra e só percebem essa diferença bruta quando está na escolinha, porque aquela criança é o menor, né? E eles não veem diferença, assim, não veem uma ascensão naquele crescimento da criança, né? E a gente não pode esperar até a puberdade recupera o crescimento no estirão. Isso não existe. A criança tem que recuperar o crescimento dela antes de entrar na puberdade, porque senão, quando entra na puberdade, a gente não tem tempo hábil para aquilo subir adequadamente. O exame de rotina que se faz para isso aí, tem algum exame que faz para identificar se a criança está crescendo? Porque não é só a altura, né, da criança, né? Tem que olhar os outros fatores, né? A idade óssea, como é que a gente investiga uma criança dessa? Assim, se a criança não cresce bem, a gente investiga. Se aquela criança está crescendo adequadamente, você está pesquisando algo que não tem porquê, né? Você está pedindo exame a mais. Então, não tem necessidade de pedir uma idade óssea anual. Não faz Não sentido. existe uma rotina. O que é importante assim, a clínica, nesse caso, realmente é soberana. Então, é ver se teve mudança daquele padrão que existia. Caso a criança realmente ela caiu na curva, ela não está crescendo adequadamente, o que a gente tem que fazer primeiro é excluir todas as causas pediátricas. 95% dos casos de baixa estatura, de queda da velocidade de crescimento, estão relacionadas a causas da pediatria geral. Então, uma anemia, uma deficiência de vitamina D. Então, a gente faz, o pediatra, né, deveria fazer toda essa exclusão, e só 5% está relacionado realmente a doenças endocrinológicas. E aí, mandaria para o endócrino se fosse necessário. Muito legal. Eu tenho uma pergunta. Você falou que não é muito comum a criança sair do canal, né, de crescimento no familiar. Mas é muito comum, nas últimas gerações, a gente ver crianças muito maiores do que os pais. Você acha que tem alguma coisa a ver com a alimentação das gerações anteriores e com a alimentação hoje, que com essa fase de internet seria um pouco mais saudável, ou pelo menos as pessoas aparentam mais preocupadas? Então, quando a gente fala de extremos, por exemplo, ou pais muito, muito baixos ou pais muito, muito altos, a natureza é tão perfeita que ela tenta equilibrar aquilo. Então, se eu tenho um pai de 2 metros e a mãe de 1,90 m, aquela criança tende a ficar no limite inferior do canal familiar. Por quê? A gente estaria fazendo seleção, né, de pessoas altíssimas ou pessoas muito pequenas, 1,40 m, 1,50 m. Também aquela criança tende a ficar no limite superior do canal familiar. Então, o que pode estar acontecendo é exatamente esse balanço. Mas com certeza uma alimentação muito saudável, você saber a importância do sono, saber a importância da rotina, a importância da atividade física no crescimento, tudo isso vai impactar de forma positiva ou negativa no crescimento daquela criança. Então também talvez as crianças de antigamente, que somos nós, talvez não tenhamos chegado no nosso potencial, talvez por esses fatores externos, talvez Sim. que impediram Sim. o nosso crescimento A pleno. gente foi a criança do Chiquitang. Eu fui do tanque. E a gente falou Agora, desculpa, só um adendo.
um grande impacto que a gente está tendo nessa população, nessa nova geração, são as telas. Porque as telas impactam de forma muito negativa tanto o crescimento quanto a puberdade, certo? Já tem vários estudos mostrando que a luz que é emitida, né, na presença de um tablet, de um celular, de um computador, ela vai atrapalhar, por exemplo, a liberação do GH. Então, uma das grandes lutas nossas é retirada de tela ou o mínimo possível. E da mesma coisa em relação à puberdade, a gente tem também vários relatos que ela pode estimular o início mais precoce da puberdade. Não só isso. Cosméticos que as meninas gostam, então esmalte, uma maquiagem, shampoo de adulto, tudo isso também vai estimular uma puberdade um pouco antes do tempo. Ainda existe aquele mito do frango ou não? Existe, mas gente, isso é mito. Essa eu lembro também do frango, né? Que Frango tem hormônio. Tem um hormônio, né? Não. Essa parte do crescimento, eu acho que eu não sei se eu não percebia isso antes do meu filho tomar, né? O meu filho toma GH também para crescer, porque ele tem déficit de crescimento. E eu não sei se eu não percebia, mas hoje eu vejo tanta gente tomando. Eu não sei se porque facilitou o acesso à informação, à pesquisa, a realmente Até a um própria acesso, medicação, né? a medicação, tornou né? mais acessível, né, também. Eu acho que tem. Ou realmente aumentou? A minha dúvida é se aumentou estatisticamente ou se é só a percepção de quem está no meio, né? Não, eu acho que assim, a gente pode ter tido um acesso melhor, né? Mas eu acho que tem muitas crianças também que estão fazendo uso sem ter necessidade. Por uma simples questão estética que as famílias desejam. Só que uma coisa que não vai acontecer é, por exemplo, uma criança que não tem deficiência, chega um pai para mim. Doutor, eu quero que meu filho tome GH, eu posso pagar, eu quero pagar, porque eu quero que ele passe em 80. Se aquela criança cresce bem e ela não tem deficiência de GH, ela não vai responder ao remédio, certo? E a gente tem que lembrar que toda medicação tem risco, tem efeito adverso, né? Então, eu acho que tá tendo um exagero, talvez, de prescrição, porque os pais estão requisitando isso. Mas é uma medicação como qualquer outra, né? Então, temos que ter senso na hora da prescrição. Bom saber também. Eu vou até aproveitar. Quais são esses efeitos colaterais? Aproveitar para divulgar mesmo, embora eu já tenha lido vários. Não, essa não é para mim. Nos pacientes que têm deficiência, geralmente é muito difícil a gente ver esses efeitos adversos, certo? Mas, por exemplo, aumento da glicose pode acontecer. Muito raramente a gente pode ter hipertensão intracraniana, então aumento da pressão na cabecinha sem nenhuma causa, que quando a gente tira a medicação melhora. Pode ter deslizamento da cabeça do fêmur. E eu acho que basicamente são esses, certo? Aquela associação que se referia antigamente, né? Que o GH pode causar câncer. Tem vários estudos também longitudinais, assim, estudos longas, né, de um grande período de tempo, que mostraram que não aumenta. Então, se eu pegar uma população geral e uma população que teria câncer, aquela população que está usando o remédio, né, não vai ter mais risco de câncer do que uma população geral. Então, mostra a segurança da medicação. Tem uns estudos até com ansiedade também, né, na criança maior, né, no adulto, e depressão também associado ao uso de GH. Mas todos são pequenos, né? Não tem aquele corte grande, expressivo, que contraindique a medicação por culpa de um risco potencial mínimo no estudo específico. Sim. Nessa parte de crescimento é bem interessante. Eu li um pouquinho já sobre isso, mas a gente vai dar continuidade, até pelo nosso tempo. Só o finalzinho, assim, para acabar, o último tema. A gente queria saber só um pouco das vacinas, assim, um geralzão, assim, de vacina, assim, só o primeiro ano, assim, básico, assim, bem rápido. Como é que seria o que teve de atualização, o que é que entrou de mais recente, se teve alguma mudança? Vai lá, Nayara, só para ajudar a gente. Bem, aí resumir é complicado, mas assim, a gente tem 3 calendários no Brasil, né? O mais completo é o da SBP e o mais simples, entre aspas, é o do PNI, né? Então, o calendário vacinal no primeiro ano, ele é basicamente, você tem vacinas da rede particular, né? Que complementam a da rede pública.
né? E algumas da rede particular, elas são superiores à da rede pública, né? Especificamente, o que é que tu quer saber, assim, em Eu relação... acho que isso é interessante, essa diferença da rede privada, né, das vacinas que tem a mais, que não estão disponíveis pelo SUS e pela rede pública, o e a se mais... realmente é relevante ou Sim. tem Você algum fazer ganho. esse, É porque tu falou a Porque mais... às vezes é um a mais do ponto de vista de pagamento, né? A família vai Sim. pagar, Não, dispendioso, tu e falou a mais... vale a pena realmente isso? Tu falou a mais, eu entendi como se fosse, assim, vacina nova ou mudança de troca, né? Porque algumas realmente, nesse calendário de 2025, realmente houveram algumas mudanças, houve algumas mudanças. Mas não é nesse sentido, né? Tu tá falando de complementação do Exato. particular com o público. Assim, eu no papel de pediatra, eu tenho que orientar o que é o mais correto, né? Então, eu sempre falo sobre todas as vacinas, de acordo com o que a Sociedade de Pediatria recomenda, mas eu tenho que entender também que existem as limitações de cada família, né? Não posso sacrificar a família e dizer tem que fazer, eu sempre oriento, tento ajudar, né? Assim, se a família tiver que escolher, né? Eu falo, não, ó, tu pode seguir as do calendário do PNI na rede de saúde, na rede básica de saúde, e vamos complementar com essas aqui, troca essa por essa, né? Acrescenta essa aqui que não tem no público. E assim a gente vai tentando deixar o calendário o mais próximo do perfeito, né? Mas assim, hoje em dia existe até a facilidade, né? Muita clínica tá fazendo os pacotes e tudo. Aí alguns pais vêm me perguntar, precisa fazer todos? Aí eu digo, não, faz o seguinte, pega esses aqui que tem a mesma eficácia, porque algumas vacinas em relação à eficácia são iguais, né? Outras não, outras realmente, algumas têm cobertura maior, né? Em termos de efeito colateral, aí a gente vai tentando orientar de acordo com a realidade de cada família, para a criança também não ser prejudicada e nem a família entrar numa questão financeira complicada, né? Então, assim, resumindo, a vacinação é importante, Sim, faz parte do desenvolvimento saudável da criança, né? Previne doenças, né? Ele controla aqueles problemas maiores de dificuldade de ganho de peso, prejudicar o crescimento. Então, no fim, é um investimento também em sim, saúde, né? Por mais que seja um calendário que seja só o calendário que é apresentado pelo sistema público, que seja um calendário misto, que seja um calendário todo particular. Então, assim, o que você puder fazer para o seu filho já é uma coisa, já é uma grande sim. coisa, né? Eu O que é sempre, importante é não deixar de fazer a eu sempre vacina. peço para, assim, seguir pelo menos a recomendação do PNI, porque ainda existiu uma época do antivacina, né? Que não queria vacinar, porque não sei o quê, dava doença tal, dava consequência tal. Então, assim, já foi uma luta a gente conseguir, né? Fazer voltar de novo para essa visão. E o que eu sempre peço para a família é que, assim, pelo menos o calendário do PNI respeite, né? Honre, cumpra direitinho as vacinas de cada mês. E o que eles puderem se adequar ao longo, né, dos meses, do que eles podem acrescentar de vacina, né? Já desde a época da gravidez, a gente também orienta a mãe, né, em relação a umas vacinas que são importantes para o bebê, quando o bebê nasce, tanto enquanto ainda está na barriga da mãe, quando depois nasce através do leite materno, né? Orientação de rede de apoio, né? Porque falando em relação à doença, quando você também faz a prevenção do entorno, você está protegendo ali o bebê, né? Então, se você vacina o avô, vacina a cuidadora, vacina o irmão, né? Você está protegendo o bebê ali enquanto ele está conseguindo criar a imunidade dele em relação aos patógenos que existem, né? Eu acho que essa que você falou do pessoal que é anti-vacina, né? Eu acho que a maioria de nós, todos nós como médicos, respeitamos a opinião dessa pessoa, né? Mas pela visão da ciência, né, da medicina, a gente entende que a vacinação é necessária e precisa para um desenvolvimento mais saudável possível dessa criança, né? Então, eu acho que a orientação dessa parte de vacina é que, tudo bem,
Você pode ter sua opinião pessoal, mas a nossa opinião como entidade médica é Sim. que sim, tem que ser vacinado e de preferência seguindo o calendário, né? Já que já E existe. que as vacinas são seguras, né? As vacinas foram feitas para proteger. Lógico que vai ter efeito adverso, porque não deixa de ser uma medicação, mas o efeito do benefício supera em maior. muito o malefício, né? Então, sempre é importante a gente reforçar isso. Vamos para as dicas finais, para ir acabando, chegando perto do final. A gente vai perguntar, a gente pergunta para uma, depois pergunta para outra, só para Sim. terminar. Nayara, eu queria que você desse um mito que você queria acabar agora. Tipo assim, um mito que você pudesse acabar, escolher um para acabar hoje, qual seria? Ai, meu Deus. Tem um fácil pra você. Por me dizer aí da cola. O leite ser fraco. Ah, sim, pronto. E um erro comum que os pais cometem. Não ter um pediatra pra chamar de seu. E quando a criança está numa introdução alimentar, qual seria um alimento, um tipo de alimento indispensável para ela? Na introdução, no leite materno. As frutas, né? Em geral, as frutas e vitaminas é Sim. uma boa hipótese, né? E E uma atitude que pode transformar a maternidade. Eu acho que a leveza. Eu acho que assim, Maternidade leve. eu acho que às vezes a gente tenta, pra ser rápido, né, e direto. A gente às vezes tenta buscar tanta informação, né, se atualizar tanto, que a gente fica com medo e ansioso por não estar fazendo aquilo da forma perfeita, né? Mas se você leva com leveza, você consegue lidar com aquilo com mais tranquilidade. E o puerpério é muito pesado. Então, eu acho que é muita mudança acontecendo, muita mudança hormonal. Então, eu acho que a leveza é importante. Hoje em dia, os pais, eles se informam, estudam, né? Então, assim, eles chegam muito técnicos na consulta, sabendo tudo, mas você vê que a prática ainda é imatura, né? Então, assim, eles estão muito preparados na teoria, mas na prática fica com aquela resistência, não sei se ao mesmo tempo medo. Então, assim, voltando àquela frase que eu falei no começo, né? A gente é o melhor pai e mãe que o filho da gente pode ter. Então, assim, o que serve para mim não vai servir para o outro. Então, assim, é muito bom você ter rede de apoio, mães que compartilham experiências e vivências, mas no fundo é a gente que sabe como vai cuidar do filho. Então, é exatamente isso, tornar a maternidade mais leve para você poder aproveitar, porque a gente está tão bitolado no que é técnico, no que dizem nos estudos, no que, né, sai manual, porque hoje em dia é manual de tudo. Se tu for olhar, tem manual de tudo, mentor né? de tudo Como que é dormir, coisa. como comer, como andar, como não sei o quê. E a criança, e acaba faltando a questão da troca, o vínculo, né? Fica tudo tão robotizado que você acaba não aproveitando aquele momento, né? E a culpa, a questão da culpa. Tenho que falar da culpa, porque isso aí foi uma coisa que realmente eu como mãe, precisei trabalhar, né? Então, assim, eu ouvi uma frase uma vez, né, da minha psicóloga, que ela disse que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Porque tudo a gente se culpa. Não sei como é com pai, mas com mãe, assim, nasce a mãe, nasce a culpa. Então, a gente tá se culpando pra tudo. Se a gente está para trabalhar, a gente se sente culpado porque está saindo. Se a gente está em casa, a gente se sente culpado porque não está indo trabalhar. Se a gente está em casa, mas não está com o filho, a gente está se sentindo culpado porque não está dando atenção. Se está demais, se sente culpado porque está deixando e está deixando outros projetos, né, pessoais, porque a gente não é só a mãe, a gente é a amiga, a gente é a filha, a gente é a profissional, é a esposa. Então, assim, sempre tem a culpa. E uma vez eu levei isso para ela, né? E ela chegou para mim e falou assim, que a culpa, ela sempre vai andar do meu lado, né? Vai sempre andar do lado da gente. Então, assim, é uma relação ali eterna. Cabe a mim, né? E cabe a nós saber qual é o tipo de relação que a gente vai ter com a nossa culpa. Então, a partir dali, eu consegui ressignificar tudo isso, né? Essas culpas que a gente vai carregando. E hoje eu sou a melhor amiga da minha culpa. Então, assim, eu consigo
me desvencilhar do papel 100% mãe. Então, eu consigo, naquele momento, e isso é importante até para os filhos, eles precisam também entender que a gente se completa de várias formas, não é só na maternidade. Então, assim, é importante eles verem eu ficando feliz, porque, por exemplo, eu agora tô aqui, né? A minha filha estava achando que ia ser ao vivo, porque ela queria ver, né? Então, assim, é gratificante você ver que eles ficam felizes com as nossas realizações. Então, assim, se um dia eu vou sair para fazer alguma coisa e não é com eles, eles entendem. Se eu quero estar em casa, mas eu quero estar aqui no meu momento, né? Eles também entendem. Isso é importante para eles também entenderem que na hora deles partirem, porque os filhos eles vão, né? A gente fica um tempo e depois solta pro mundo, eles vão partir sem culpa. Sem aquele peso de achar que não vai sair porque a mãe fez tudo, porque o pai fez tudo, né? Eles veem no exemplo da gente de que tá tudo bem, né? E voltam não por obrigação ou por culpa, voltam por vontade, né? Então é isso. Gostei dessa mensagem. Eu queria É verdade. agradecer às meninas, a Nayara e a Adélia, pela participação hoje, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre não só a maternidade, a experiência como mães, mas a experiência como pediatra, esses primeiros momentos, a visão da pediatra, como recebe a mãe, como cuida da mãe. Eu queria que vocês dessem os contatos de vocês, como acham vocês no Instagram, na internet, e as orientações finais. O meu Instagram é doutora Délia Braz. A gente E o da trabalha clínica. junto, né? A gente tem uma clínica em que a gente atende junto e o Instagram é o @recriarped, com D mudo, né? E é isso. Eu tenho o meu é... Eu ainda não abri, é pessoal. Então, pessoal, só para agradecer, realmente foi muito bom, assim, eu acho que o que foi compartilhado aqui não foi só técnica, foi também emocional, Sim. foi compartilhado também casos interessantes, então, assim, realmente só agradecer a oportunidade de ter vivenciado isso com vocês. Até a próxima. Corta, foto. Foi bom, não